seja bem-vinda. Obrigado por participar da nossa rodada de entrevistas com os candidatos aqui no Posso Já. Obrigada a você pelo convite. Eu vou te explicar como que vai funcionar. São 10 perguntas. Elas foram elaboradas pela equipe do Posso Já, pelos leitores do Posso Já e por um convidado, que é o Camilo Oliveira, que é professor universitário, advogado, especialista e mestre em administração pública. Ele está fazendo uma pergunta para cada candidato. Você vai ter 2 minutos para responder cada pergunta e eu vou te avisando quando faltar 1 minuto, quando faltarem 30 segundos e quando faltarem 10 segundos para você concluir. Tá bom? Vamos lá. A primeira, então, a gente vai falar sobre aquele vídeo que você divulgou nas redes sociais em que você intimou outros candidatos a discutirem a dívida financeira do município. Como que você acredita que essa situação poderia ser revertida, né, caso você seja eleita prefeita? Então, o convite, primeiro a gente precisa debater, né, a dívida pública, né? Então, aquele convite que eu fiz a todos o ex, o atual e o vice, foi com a intenção da gente trazer transparência para as dívidas públicas, né? Na verdade, a gente sabe situações extraoficiais que nós temos uma dívida de 500 milhões e o INSS de 90 milhões. Então, a gente precisa ter mais transparência nas contas públicas. E como nós falamos, né, no dia 1º de janeiro, modo de falar, a gente fala muito disso, né, 1º de janeiro de 2021, nós precisamos sentar com os nossos fornecedores, nós precisamos sentar e ver a situação dessa dívida pública e negociar. Nós precisamos dessa certidão, ela é muito importante, todo mundo sabe disso. Nós sabemos que estamos com o nome sujo e sem a certidão. Com isso eu não recebo empréstimo, eu não consigo receber recurso dos ministérios, eu não consigo receber emenda. Então com isso, e eu perco a credibilidade financeira também de outras empresas, ou até mesmo de rearranjos comerciais com a nossa região. Oi? Desculpa. Tá. Com rearranjo com o comércio da região, porque eu não tenho essa CND. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, ver o cenário atual da dívida pública e negociá-las, para a gente começar a fazer os seguintes passos. Certo. Você que é a única candidata mulher à prefeitura, quais ações você iria implantar para a saúde, para a segurança da mulher? Quais políticas públicas seriam voltadas à mulher no seu governo? Então, sou a única prefeita, né, candidata a prefeita de Poços de Caldas. Me orgulho muito, mas ao mesmo tempo lamento, né, por ser a única mulher, sendo um cenário de 57% do eleitorado. Espero que eu inspire outras mulheres a fazer parte desse processo eleitoral. Sim, é uma pauta muito importante para mim, não só por eu ser mulher, mas também como políticas públicas, que a gente tem que fazer isso na saúde da mulher. Falo na saúde da mulher, nós precisamos ter um local, um hospital da saúde da mulher, precisamos dele. Falo muito do sistema, sim, né? Já existe esse programa, que é o Sistema Integrado da Mulher, onde a gente vai ter um cuidado especial com a violência doméstica. A gente não precisa chegar onde a gente está chegando no feminicídio, precisamos fazer isso na prevenção. O que é isso? No primeiro sinais de violência, essa mulher será acolhida. Hoje ela não é acolhida. Ela anda em vários lugares e ela não tem essa respaldo, esse acolhimento. Então ela desiste disso. E também com isso, trabalhar um plano municipal da habitação, ela tem que ter prioridade, ela precisa de lugar para morar e também qualificação, porque ela precisa de trabalho e renda e local para morar, para se sentir segura. E a saúde da mulher ter um hospital para isso, e também em consonância a isso, a gente tem que trabalhar nesse grupo, os LGBTQI+. Iula, a gente leu o seu plano de governo e a gente gostaria de saber mais sobre essa proposta da criação do comitê de crise. Qual seria a função desse comitê e quem faria parte desse comitê? Chamamos de comitê de crise, também podemos chamar de central de comando, o gabinete, o que a gente fala, o que precisa. O prefeito, a prefeita, ela tem que ter uma central, ela tem que ter um comitê de comando onde ela tem todas as informações. A gente está falando de uma empresa, a gente tem que começar a trabalhar com uma gestão moderna, contemporânea. E para eu saber as decisões e as tomadas de decisões que eu tenho que fazer, eu tenho que ter indicadores. Então, o que a gente fala dessa comando, essa central de comando? Eu tenho que estar com o DEMAI, eu tenho que estar com o DME, eu tenho que estar com a segurança, com a promoção social, com a saúde, com todas as secretarias. Seriam o quê? Os secretários não. Seriam pessoas da área, daquele setor, que saibam fazer
fazer gestão, então a gente vai trabalhar um processo seletivo, onde vão, junto com os conselhos municipais, eu falo que a participação popular ela é fundamental, ela tem que fazer parte desse processo. Então você coloca pessoas que saibam fazer gestão, onde vão captar essas informações, trabalhar isso com indicadores para a tomada de decisões. E a prefeita tendo as informações para ter a resolutibilidade melhor. Então é isso que a gente fala. Você precisa ter uma equipe do seu lado, esse conselho de crise, porque a gente fala, um ruído vira um problema e um problema vira crise. Então a gente não pode deixar ter uma crise. A gente fala muito, a gente tem que acabar com o ruído. E esse ruído não pode virar problema. Iula, a gente vai ver agora a pergunta enviada pelo professor universitário Camilo Oliveira, que também é advogado, especialista e mestre em administração pública. Candidato Iula, a crise econômica tem gerado o empobrecimento das famílias, o desemprego, uma série de situações muito ruins para a população. E isso, sem sombra de dúvidas, é fator para o aumento no número de moradores em situação de rua. Quais são as suas propostas, quais as políticas públicas que a candidata pretende adotar para solucionar esse problema? Nós falamos muito da nossa proposta de governo, nosso plano, que eu falo que é carta de intenções, é um termo de carta de compromisso com a população, que é cuidar das pessoas. Quando a gente fala de cuidar das pessoas, eu falo de saúde, eu falo de segurança, eu falo de promoção social. Nós temos em torno de 40 mil pessoas no cadastro único. Nós estamos falando de em torno de 10 mil pessoas na Bolsa Família. A pandemia ela só tirou debaixo do tapete, descortinou as desigualdades sociais. Nós sabemos que a gente entrou numa crise financeira, social e sanitária. Nós não sabemos as consequências disso no ano que vem e temos que tomar decisões. População em situação de rua. Nós temos esse problema em Poços de Caldas, temos o que nós precisamos? Fortalecer nossos CRAS. Nós temos uma equipe lá que precisa ser fortalecida e melhorar a infraestrutura. Se nós queremos diminuir ou queremos trabalhar a população em situação de rua, primeiro precisamos melhorar os nossos CRAS. Foram os que mais tiveram demandas nessa crise financeira, social e sanitária e foram os que menos foram acolhidos. Nós temos que trabalhar a infraestrutura. Segundo, se a gente está falando de população em situação de rua, eu estou falando de habitação, eu estou falando de trabalho, eu estou falando de social, eu estou falando de saúde. Isso é uma política pública desde saúde pública. Então, eu tenho que acolher ele, dando trabalho, renda, habitação. Então, nós temos que fazer o mapeamento, fortalecimento do CRAS e trabalhar essa política pública e nesses 4 eixos. Quando você fala 1 minuto, eu vou andando. Eu vou acelerando. Tem mais tempo ainda. Iula, a gente abriu, né, espaço para os leitores mandarem perguntas e a gente selecionou essa do Wilton Júnior. Ele diz o seguinte: Iula, dentro da sua proposta de reurbanização da cidade está incluída a demolição do famigerado monotrilho? Monotrilho é um problemão que nós temos há década, ele está se tornando perigoso, a gente tem que pensar nisso, ele está perigoso e nós temos que tomar uma decisão dele, se vai retirar ou se vai reformar. Como é um problema muito complexo, eu falo que é complexo, eu estou falando de ambiental, eu estou falando de infraestrutura e eu estou falando de mobilidade. O que nós precisamos fazer? Chamar uma equipe especializada, que eu falo que isso daí é engenharia, e a engenharia tem que sentar conosco e falar o que é melhor viável. Depois disso, sentar com uma empresa privada. Eu acho que isso não tem que ser responsabilidade da prefeitura, mas ela tem que tomar uma decisão, o que ela vai fazer com aquilo. E a maior preocupação hoje se chama segurança. Devido aos desassoreamentos que nós fizemos no Rio, ao longo das décadas, aquele monotrilho se tornou perigoso para nós e a gente tem que tomar uma decisão já. Qual será a engenharia que vai nos responder juntamente, sempre, eu sou da área de sustentabilidade, sem impacto ambiental. A gente tem que trabalhar em consonância engenharia com o pessoal da ambiental. Agora, uma pergunta que a gente está fazendo para todos os candidatos. Como que o seu vice vai contribuir na sua gestão? Qual seria a função do seu vice no seu governo? Eu falo muito, quando a gente trabalha em gestão pública moderna, contemporânea, a gente fala de equipe, a gente fala de time, não fala nem de grupo, nem de equipe, nós falamos de um time. Não é só o meu vice-prefeito que fará parte dessa equipe, desse time, mas toda a equipe da secretaria e outros. Novamente, equipe de cargos de confiança, equipes de gestão tem que saber fazer gestão. Então, eu falo que todos nós temos que fazer uma gestão compartilhada. Então, ele vai ser uma pessoa fundamental para a gestão dessa máquina pública com 7 mil funcionários. Ele vai ter um papel primordial, sim, mas ele vai ser vice-prefeito. O papel dele é vice-prefeito.
Ele não é papel do secretário. O secretário tem que ser uma pessoa formada em gestão, que saiba fazer gestão daquela área. Ele está comigo para ser o vice. Então, nós dois juntos gerenciando a cidade de Poços de Caldas. Certo. Iula, inclusive sobre essa questão do vice, o Cidadania se coligou aqui em Poços com o PSL, que é o partido que elegeu o presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber por que a coligação com o PSL, se ideologicamente teria questões em comum com a gestão atual do país ou não. Então, faço parte do Partido Cidadania. Quem conhece a história do Partido Cidadania, eu tenho assim muito orgulho de fazer parte dele. Hoje ele se reinventou com esse novo momento, né? A gente está falando do século XXI, até o próprio Cidadania ele se reinventou. Ele trabalha muito, a gente tem a política de uma antipolarização, nós acreditamos numa cidade mais justa para todos. Então, essa coligação, a gente vem mostrar isso, que nós somos contra essa antipolarização, nós temos que trabalhar uma cidade. E ela tem que respeitar as diversidades, as desigualdades, a gente tem que respeitar isso. Então, o que nós queremos mostrar com isso? Que é possível trabalharmos juntos para uma cidade. Nós temos que deixar essas polarizações nacionais, nós temos que olhar para a minha cidade, para a sua cidade. E é isso que queremos mostrar. Nós estamos falando da Iula com história em Poços de Caldas, nós estamos falando do Azer com história em Poços de Caldas. E é isso que a gente quer fazer, abraçar todos os cidadãos de Poços de Caldas em prol de juntos podemos cuidar de Poços de Caldas. Beleza. Uma outra pergunta aqui de um leitor é o Bragan 5102. Ele diz o seguinte: qual o seu plano de governo para os funcionários públicos municipais que, segundo ele, estão jogados às moscas? Como todo mundo sabe, sou servidora pública há mais de 20 anos, né? Tenho muito orgulho de ser servidora e como a gente não sei se vai passar hoje, mas parabéns a nós, hoje é nosso dia, né? Hoje é dia do servidor público, dia 28. Nós temos que mudar a nossa mente para servidor público. Nós primeiro temos que valorizar os espaços de trabalho, a gente tem que melhorar os espaços de trabalho até para a gente poder ter melhor produtividade. Eu falo muito que a gente tem que parar com essa cabeça de recursos humanos. Nós estamos falando de 7.000 pessoas e que tem muitos talentos lá. Então, nós temos que trabalhar agora a gestão de pessoas. O que é gestão de pessoas? Nós precisamos avaliar as inconsistências, nós precisamos dimensionar as equipes. Então, podemos sim trabalhar o quê? Que a gente fala muito, acabar com esse organograma, né? O de cima para baixo. A gente agora, o mundo já mudou. Eu falo isso, a gente tem que mudar junto, entendeu? Tem que mudar. Então a gente vai falar de uma gestão do organograma horizontal. O que é isso? Eu falar de gestores de políticas públicas, não ficarmos em caixinhas, porque a gente fala muito de abrir concurso. Não, precisamos primeiro ver os nossos talentos, valorizar os nossos talentos, trabalhar em processos seletivos e melhorar os espaços de trabalho. Então, é isso que nós precisamos. Se nós queremos trabalhar a produtividade, trabalharmos, diminuir a burocracia, eu tenho que melhorar os espaços de trabalho de qualquer pessoa. E você, nesse ano, acompanhou de perto, né, na Secretaria de Saúde, as estratégias de combate, de prevenção à Covid-19. O que você teria feito diferente do que foi feito pela atual gestão nesse sentido? Eu falo muito, também sou professora universitária e eu falo que nós temos em torno de 10 instituições de ensino superior aqui em Poços de Caldas, vamos falar de umas 5 maiores. Elas deveriam estar parte, a ciência tinha que estar parte desse processo. Nós vimos em todo o cenário estados, né, ou municípios que trabalharam juntos com as universidades, com os cientistas, com as pessoas que entendem da área, saíram muito melhores da Covid. Então, eu falo que nós deveríamos ter mais presença das universidades dentro do processo de plano de enfrentamento da Covid. E era isso que eu ia fazer, até como professora universitária e como cientista, né? Eu sou epidemiologista, então eu falo que se as universidades estivessem juntos, nós teríamos que sair desse processo mais fácil, vamos dizer assim. Agora, voltando na questão do plano de governo, a gente viu que uma das suas propostas é a implantação da nota fiscal Poços Caldense. Teria incentivos para os contribuintes, para os comerciantes, para os consumidores. Como que funcionaria? Quais seriam esses benefícios? Então, nós, como falamos, né, da nossa dívida pública, a primeira coisa que nós temos que fazer é arrumar a casa. Arrumar a casa, a gente entra desde gestão de pessoas, nós trabalhamos também essa coisa do custeio, nós precisamos saber uma central de custeio, quanto custa o serviço, né? E é uma parte, arrecadação, nós estamos falando de arrecadação, nós precisamos trabalhar uma campanha de engajamento. Não estamos falando em aumentar imposto, estamos
plena crise social, financeira, não estamos falando isso. Nós temos que melhorar as boas práticas de arrecadação e de cobrança. E entra a campanha de engajamento. O que é essa nota fiscal Poços de Caldas? Nós todos somos consumidores e quando você for comprar um café, supermercado, o que for, você pediria a nota fiscal com o CPF. Já tem similares em outros municípios. Acho que todo mundo conhece, eu vou falar uma que é muito famosa, que é a nota fiscal paulista. Que a gente vê muito no pessoal de São Paulo pedindo CPF nas notas. Seria isso, porque é uma forma da gente melhorar a nossa arrecadação. Isso se chama campanha de engajamento. Eu não faria o quê? Eu incentivaria você, consumidor, João, a pedir para nota fiscal, e aí, com isso, você teria desconto de quê? Na luz, na água, no IPTU, você aumentando a minha arrecadação. Essa é a nota fiscal pós-fiscaldense. Beleza. É isso, Iula. Essas foram as 10 perguntas. Nossa, já foi? Nossa, foi tão rápido. Na hora que você falou 10, eu falei, nossa, é muita pergunta. E agora eu vou te dar mais 1 minuto para conversar com o eleitor, para suas considerações finais aí. Então, tá bom. Obrigada novamente vocês de deixarem esse espaço aberto para nós apresentarmos as nossas propostas, os nossos propósitos. Viemos, sim, com esse novo olhar para a cidade, do cuidar das pessoas, o cuidar do futuro, o cuidar da gestão e cuidar das cidades. Estamos, sim, preparados e motivados para essa transformação. Temos uma causa, sim. Podemos, sim, ser uma cidade mais justa, mais sustentável e com responsabilidade social e fiscal e ambiental. E é isso que nós pedimos para vocês, esse apoio. E vote 23. Pronto, acabou. Tá certo, Iula. Muito obrigado por sua participação. Obrigada a você. Um abraço. Outro, obrigada. Tchau.